Vamos lá, pessoal. Então, jogos e brincadeiras. Bate-papo ligado ao esporte, bate-papo ligado à linguagem esportiva e os jogos. Jogos e brincadeiras. Lembra que eu falei sobre o Kishimoto e aquele nadador? Ou seja, são fatores importantes também que são pares, par ou ímpar. Você vê entre a natureza do bem, a natureza do mal, a teoria e a prática, esses conflitos que ocorrem entre os campos literários, ok? Os jogos são um patrimônio da humanidade, eles são muito parecidos com as brincadeiras que fazemos desde criança, mas tem regras próprias que devem ser respeitadas para que elas possam ocorrer, ok? Então, toda brincadeira ou atividade lúdica, o jogo é algo sério, como alguns autores que eu já relatei. Quando jogamos, podemos cooperar ou competir com os nossos companheiros. Essas situações diferentes podem ser encontradas em jogos e brincadeiras da nossa cultura popular. Ok? Jogos tradicionais, como veremos a seguir. Qual a importância do jogo para o ser humano? Alguns autores, como João Batista Freire, que eu deixei ali na pracinha, pé da pracinha de Ecoporanga, deixei o livro ali sobre Aristóteles, que vai entender, quem vai entender sobre jogos simbólicos, jogos construtivos, ou seja, vários tipos de jogos, vão entender Aristóteles. E também vão entender também o João Batista Freire da Silva, que admite que o ser humano é lúdico, portanto o jogo seria inerente à sua existência. Da Silva, seu meu xará também, que eu falo que a brincadeira, o sorriso, o lúdico, é lógico que nós temos a raiva, mas temos controle motor, aí, ou seja, o comando ali, um sorrir um pouco, divertir, coloca a palavra jogo, representa uma infinidade de significados de acordo com o contexto, ok? Permitindo uma flexibilidade de regulamentações que o esporte não admite. Os jogos podem compreender diferentes espaços, materiais, tempo, número de participantes, etc. Entre fatores, podendo ainda se manifestar nas formas competitiva, cooperativa ou recreativa. Assim podemos incluir entre os jogos as brincadeiras populares, ok? Os jogos de salão, de tabuleiro, grandes jogos, queimada, pique-bandeira, jogos de construção, jogos de faz de conta, jogos de imitação e as brincadeiras infantis de maneira geral. Qual a diferença de jogos de construção? Ao mesmo tempo que jogos imitativos, qual a diferença dos jogos de faz de conta? É a mesma coisa que os jogos imitativos? Embora eles todos, há uma construção, há um simbolismo no movimento e um movimento simbólico nessa construção. Entre esses jogos vai depender da classificação etimológica de cada autor. Embora a classificação de jogos de construção, vão construindo os jogos em si, há um conceito que através do jogo você vai perder a noção do tempo e espaço, você vai criando autonomia através do jogo. Okay? E esse jogo você vai construindo em coletividade. E nesse espaço inserido onde você estiver, vai havendo o quê? Construções, faz de conta, ou seja, imitações, ou seja, histórias. E essas histórias que a própria criança, nessas séries iniciais, e depois também o próprio adulto, a própria pessoa, não importa com a idade avançada, possa brincar também, se divertir. Mas vai depender, muitas vezes, pelo seu, ou seja, um bate-papo ligado ao esporte, calmas, relacionadas a outras questões e conceitos. Nós temos sempre devagar nos processos de diagnóstico e não diagnosticar a pessoa logo em questões que, isso aí não vai chegar a ser um professor, uma professora. Já falei, muitas vezes, o próprio professor, a própria professora condena a si mesmo pelo seu próprio movimento. E na maioria das vezes é um bom professor. O bom professor, como Bill Gates falou, que eu falo que ele é um grande professor de educação física. É o pior professor que muitas vezes passa um gesto. Ele te passa o gesto, mas o próprio gesto que você quer que você faça, ele não consegue fazer. Porque não há, ou seja, um padrão no movimento. Ele ensina o gesto para ter um aperfeiçoamento. E ele ensinando a você, ele também vai aprender a cada dia essas trocas e valores. Ou seja, quanto mais vai aprendendo e passando o exercício, ele também vai aprendendo os campos coordenativos e coordenadas, ligado ao aprendizado motor e à habilidade motora. Ninguém nasce pronto já como vencedor. É lógico, pode haver o DNA, os campos que vão haver um despertar entre os estímulos e respostas. Mas o que ocorre? Os erros colocam pessoas também, ou seja, à vontade. Embora a vontade geral, a mente, ou seja, o campo de sentir o erro, o acerto, e analisar os campos periféricos.
derivados. Ah, a professora é fera quando fala, mas na aula prática é terrível. Então, cada um tem suas capacidades. E os erros, como falei, segundo o próprio Piaget ou Manuel Sérgio Cunha, entre a motricidade humana, quando ele coloca os paradigmas ligados aos termos piagentinos, relaciona uma preocupação entre a base. Onde tem base, tem uma osmose. Onde tem base, tem sal. Onde tem base, tem também sódio, potássio. Ou seja, não é só o adulto na academia que você vai estudar fisiologia do exercício. Você estuda com criança para entender o adulto. Ah, é anaeróbico para criança. Se é anaeróbico, então você tem que fazer 15 minutos. Passou de 20 minutos uma brincadeira lúdica, não faz mais, porque vai chorar, vai achar chato. Você tem que fazer outras já no outro dia. Se você fazer tudo no mesmo dia, o que acontece? Olha o horário, olha o tempo também. É lógico, se quisesse aumentar, aumentava. Pedir alguém, mas há implicabilidade nessa situação. 10 minutinhos, 5 minutinhos de vídeo. Gradativamente a pessoa vai, você vê no tema, vai conversando, vai vendo o quê? Bate-papo chato, mas você vai aprendendo algo, ok? Vamos lá. Então, entre essas brincadeiras infantis de maneira geral, então, ou seja, os jogos, que nos coloca em questões ligadas à cooperação e competição, que é fundamental os dois, ok? Que embora os dois vai ter um vencedor. O vencedor é o que chegar até o final sobreviver, né? Logo existe, logo percebo, ok? Aí vamos discutir sobre os filósofos que são categóricos e nos meios figurativos, antes de Cristo, depois de Cristo, ok? Então, a falta de espaço nas grandes cidades brasileiras confinou a maioria das brincadeiras de rua. Ao pátio, a escola, a aula de educação física também nas capitais, que mais se percebe influência da televisão, da mídia em geral, dos brinquedos eletrônicos, no repertório de atividades infantis. É comum crianças apontarem como suas brincadeiras preferidas programas de TV, como a Pegadinha do Faustão, Respeitando o Faustão, que veio a falecer, né? Assim, porque as questões, pode haver confusão, mas que o próprio filho dele, o João, né, que é Xará, venha também substituir, né? Alguns confundem Cantiga de Roda com a música de Sandy Júnior, né? Que já tempos atrás eu cantei, né, quando eu era pequeno. Maria Chiquinha, eu não estou ouvindo, mas eu não falo, não. Viu? Sandy Júnior, essa música é um sucesso com os dois pequenos, hein? Eu cantei quando era novo, viu? A lista de brincadeiras preferidas ainda pode trazer o videogame, um Atari, Mega Drive, ou seja, o PlayStation, Danavision, o lado da batata quente, da bolinha de gude, ok? Em algumas escolas, meninas, ou aquele videogame que, né, já era um suporte para a tecnologia do computador, ou também, ou seja, computador no celular, né? E também a tecnologia para avançar em outros panoramas ligados. Embora eu estava ouvindo aí que a Microsoft estava vendo algumas questões interruptas ligadas aos jogos, ok? Mas temos que analisar entre essas bases, estruturas ligadas à cibernética, às brincadeiras cibernéticas. Então as escolas, meninos e meninas locomovem-se com desenvolvimento, né? Em comum. Vamos lá. Então a lista de brincadeiras preferidas ainda podem trazer o videogame, né? Locomoção, por isso que eu usei o termo locomotricidade, ok? Locomover, alongar-se, dilatar-se, movimentar-se, como desaparecer, conviver. Então é um brinquedo incomum nos dias de hoje, mas ela pode causar encanto, né? Então as brincadeiras, em vários pique, pula corda, queimada, bola de gude, pipa, peão, peteca, pernas de pau. Algumas brincadeiras da cultura infantil são acompanhadas de música tradicional ou pular corda, é o seguinte, ok? A linguagem ligada ao esporte.